Então, bom dia. Hoje é o nosso quinto encontro sobre o livro A Inatalidade. E aí, vamos fazer uma retrospectiva do que vocês leram da última vez. Então, vocês, o texto falava primeiro sobre a meia-noite cósmica, que é esse momento importante onde nós nos encontramos com o Cristo e decidimos então que nós queremos descer para a Terra para nos aprimorar. E toda essa, ele tá, nesses poucos parágrafos, ele fala dessa complexidade que é essa, essa busca pela linhagem, que já começa lá no cosmo, né? Com a ajuda dos seres espirituais. Ele fala em 30 gerações para chegar o momento onde a gente vai se encontrar com aqueles pais que vão oferecer esse envoltório físico para que a gente possa cumprir a nossa tarefa kármica aqui na Terra. Então, ele diz que cada individualidade, então, elabora um plano para que as pessoas possam se encontrar através das gerações. E ele fala dessa retrospectiva por 30 gerações, né? Ah, então, ele diz o seguinte, que eu acho que é bem importante isso, né, Cris? Ó, que literalmente, cada individualidade insere estrutura no seu germe espiritual, mas também na corrente hereditária, familiar a qual vai pertencer, né? Então, é um trabalho extremamente complexo, que eu acho que a gente consegue compreender um pouquinho, mas é de uma grandiosidade enorme, né? Então, para terminar, ele diz que cada um de nós, enquanto filhos, nós nós propiciamos então a união dos pais, esse anseio para que esses pais se encontrem, para que a gente possa então chegar à Terra e entrar nessa linhagem que vai propiciar a manifestação do nosso karma aqui na Terra. E ele, só um minutinho, tá, Nina? E ele diz ainda que os caminhos não são fáceis e não são casuais, e que existem escolhas onde existem lutas internas muito grandes, né? Não só na relação de pai e filho, mas você como individualidade. Acho que era isso. Fala, Nina. Eu Desculpa. só ia dizer que então os nossos filhos são cupidos da relação. É, é uma imagem bonita, é. E nós também fomos cupidos, né? Cada Vamos um de nós já foi cupido. cupidos. É, é. Muito bom. Alguém quer completar mais alguma coisa? Então, vamos continuar lendo. Nós estamos na página 63. O capítulo se chama Da Comunidade Espiritual para a Comunidade Terrestre, sobre a entrada na existência terrena. Quando olhamos para o nascimento, isto é, para o contexto daquilo que emana da vida embrionária, ou seja, o que acontece entre a concepção e o nascimento real, notamos que aquilo que no ser humano anteriormente tinha um caráter anímico espiritual vai tendendo para o material. O elemento anímico espiritual incorpora o material. Certamente trata-se de um processo complicado,
que a fisiologia ainda não estudou adequadamente em seu verdadeiro significado mais profundo. Rudolf Steiner. E depois, na próxima página, tem um desenho de Steiner. Ele fazia muitos desenhos no quadro negro, né? E aqui tem esse desenho que é um embrião. Então vamos ler lá. As células germinativas da mãe e do pai, altamente polares, que têm apenas um curto período de vida, de 24 a 36 horas, unem-se no processo da fecundação e, em consequência disso, experimentam a formação de um envoltório etérico. Elas são poupadas da qualidade destrutiva das forças terrestres, voltadas à substância, às quais estavam sujeitas antes, e, em consequência de sua união, no estado de degeneração máxima, abrem-se a um processo extremamente intensificado de desgaste. A atuação de forças cósmicas em seu interior, uma atividade cósmico-periférica, isto é, a verdadeira submersão do germe espiritual. A matéria física é completamente destruída para que o germe espiritual possa submergir nela e a matéria física possa tornar-se a imagem do germe espiritual, que é tecido a partir do cosmos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Você viu, Cris, se tem alguma coisa para. Não, só está dando indicação de livros, né? Eu acho que até a 142 são só indicações Tá do bom, texto original. tá bom. A fecundação apenas motiva que um determinado efeito do cosmo penetre em um corpo humano. No campo de tensão entre desgaste e formação, entre destruição e vida, ocorre uma poderosa atuação celeste no menor espaço físico, uma configuração que vem do macrocosmo e, depois de séculos de preparação, agora começa a tornar-se terrena. Então, é algo espiritual que tem que entrar em contato com a matéria. Como é que isso acontece, né? Na realidade, gostaria de dizer que, mesmo quanto à sua forma, o ser humano é implantado no corpo materno. No corpo materno é formado apenas o leito para o ser humano, e o universo organizou tudo de tal modo que, onde se cria uma oportunidade para que algo determinado possa surgir, então essa determinada coisa surge. A submersão do germe espiritual no germe humano, físico, isto é, no óvulo fecundado, significa a união da configuração espiritual cósmica do corpo físico com aquela corrente hereditária que desde muito tempo a individualidade percebeu participando de sua formação. Ora, do momento da concepção em diante, o germe espiritual, originalmente macrocósmico, infinitamente reduzido e comprimido, constitui o elemento de crescimento e a força orientadora do germe físico do embrião em formação. No entanto, o germe espiritual do corpo físico não é idêntico à individualidade do ser humano que está se encarnando, embora esteja em íntima conexão com ela. Com elevadas forças espirituais, essa individualidade trabalhou no arquétipo do corpo físico para a nova encarnação. Com a aproximação da Terra, no momento da concepção, escapou-lhe, entre aspas, todavia, a forma espiritual do novo aspecto físico.
Abre aspas. O germe espiritual que nós mesmos tecemos perde-se no momento em que na Terra ocorre a concepção do germe corpóreo. De fato, de acordo com Rudolf Steiner, o germe espiritual percorre um desenvolvimento acelerado em direção à Terra e se liga à corrente hereditária do germe físico, do óvulo fecundado. Ele se adapta à corrente hereditária do casal parental, enquanto a alma espiritual do ser humano ainda permanece na esfera lunar. Ali, ela extrai dos ingredientes do éter cósmico o seu corpo etérico, este organismo de forças que lhe permitirá mais tarde entrar em relação com a estrutura germinal física. Abre aspas. Como entidade anímico-espiritual que sente sua afinidade com o que lhe escapou para baixo, porém com o qual não consegue se unir, nós somos deixados para trás. Ela só pode unir-se com ele se agora nessa condição ela atrai as forças etéricas que estão em todo o cosmos para formar o seu corpo etérico. O ser humano veste seu organismo etérico. Como Rudolf Steiner descreveu, esse processo se inicia com a privação que a individualidade sente devido à distância do germe espiritual. Nina, Eu ah, não consigo entender. não é fácil de entender mesmo, a gente tem que fazer uma grande imaginação. Então, eu vou tentar, né, Cris? Me ajuda aí. Eu vou tentar. Então, é assim: tem o corpo físico, tem essa união dos pais, e tem esse germe espiritual que tem que descer para se encontrar com essa corrente hereditária. Só que aqui é espiritual e aqui é físico. Então, como que o espiritual vai penetrar em algo físico? Então, tem esse primeiro momento que esse germe espiritual fica na esfera da Lua e só depois vai se unir a esse corpo etérico dessa individualidade. Então, é como, não sei se eu vou falar uma bobagem, mas é como se fosse um corpo etérico cósmico, mas individualizado já, porque não é de todo mundo, é desta pessoa que vai descer e que no momento certo ela vai entrar em contato com essa corrente hereditária, né? Juro. Matéria e espiritual, como é que isso vai conversar, né? Então, ele está dando os primeiros passos aqui. Cris, Tá, obrigada. tá bom. Então, vou repetir a última frase. Como Rudolf Steiner descreveu, esse processo se inicia com a privação que a individualidade sente devido à distância do germe espiritual. Então, ele sente essa privação, e daí vai ter essa, né? É como se tivesse uma atração daí, né? Fala, Ângela. Então, é que me veio uma imagem que é o seguinte: quando nós desencarnamos, até onde eu lembro daquilo que é de alguma leitura nossa ou outra, né? O corpo etérico ele se desprende e vai para o cosmos, Na hora do desencarne, o né? desencarne. E é ali que ficam as memórias, né? No corpo etérico. Me veio, e eu não quero estar falando, provavelmente vou estar falando uma besteira, mas é melhor para esclarecer, né? Será que não é justamente daí que, quando nós estamos voltando, esse eu espiritual, esse corpo etérico, que é de outra pessoa, que é da Ângela,
mas que ele tem algumas memórias, assim como de todos nós, vai para o cosmos. Não é justamente esse corpo, não exatamente esse meu, mas sabe que eu atraio, que é onde vem aquilo que eu preciso também, que se une ao que eu combinei lá na meia-noite, né? Me veio isso, eu não sei se isso faz sentido ou não, porque essa pergunta me ficou quando eu ouvi que o corpo etérico ele vai, se desprende e vai para o cosmos. Sim. Tá, e daí, né? Então, então ele vai ele se dissolve no cosmo etérico, né? Isso, Só que daí a gente continua a nossa viagem. Vamos ver se a gente continua a nossa viagem fazendo toda essa purificação do corpo astral. E tudo que não é bom vai ficar na esfera da Lua, isso, né? é, Tudo que não é bom vai ficar na esfera da Lua. Então, é bastante complexo, né? Então, também imagino que nosso pacotinho kármico, neste momento, hum, que esse germe espiritual ainda está na Lua, ele vai absorver esse pacote kármico para descer com isso. Daí as dificuldades e as alegrias que a gente traz, que tem a ver com a vida passada. sim, porque eu entendo que o corpo etérico ele é a liga do espiritual no físico, né? Então é desse cosmos cheio de etérico, né? E daí me veio, será que vai ter alguma utilidade esse etérico de hoje para o próximo? Entendeu? Mais ou menos isso. Eu imagino que sim, e também imagino que a gente divide para estudar, né? Mas acho que é tudo junto. É isso aí. É didático, né? A divisão é didática, mas é. Tá bom, obrigada, viu? Muito bem, vamos continuar. Embora os processos no âmbito da esfera lunar ocorram rapidamente, eles são de grande importância e abrangência para a biografia terrestre que está por nascer. Passando novamente pela esfera lunar, a alma humana, o eu e o corpo astral, não se envolve apenas com o organismo vital etérico, mas também passa por desenvolvimentos e experiências interiores significativos. A consciência cósmica, cuja claridade diminuíra cada vez mais nos tempos anteriores, experimenta sua atenuação definitiva em direção à consciência onírica, necessária e característica do início do caminho terrestre. Ao mesmo tempo, a individualidade une-se novamente com a carga do mal e do erro, que ela deixara para trás no primeiro período depois da morte, após despir-se do último corpo terreno, ali na esfera da Lua. Aí abre parênteses, aspas, antes de se unir com o germe corpóreo próprio, ainda se forma o corpo etérico próprio. E nesse corpo etérico está entretecido o pacotinho. E nesse corpo etérico está Desculpa. E nesse corpo etérico está entretecido o pacotinho que contém os valores morais. Isso então é entrelaçado em seu eu, em seu corpo astral, mas também no corpo etérico. E então isso se junta ao corpo físico. É assim que se leva seu karma para a Terra. De acordo com Rudolf Steiner, de certa forma, a Lua é o portal daquele passado, que agora precisa ser integrado e transformado. Gostaria de dizer que o toque final só acontece quando reencontramos nosso mal na segunda passagem pela esfera lunar. E depois, quando também acrescentamos ao que é intenção, ao que é a elaboração do arquétipo, a força para na Terra mergulharmos no karma, em uma nova vida terrena. Nesse período, nas últimas semanas antes de entrar no mundo físico,
A individualidade deve encontrar a força para realmente trilhar seu caminho de destino, para poder mergulhar no karma. Ela deve desenvolver o anseio que aponta para diante, no sentido de expressar concretamente seu karma na Terra. Aqui, na esfera lunar, também ocorre a decisão sobre o sexo para a encarnação vindoura, para que seja o mais apropriado para servir ao destino individual. Unida ao corpo etérico, ao corpo temporal e assim também ao corpo do destino, a individualidade obtém uma perspectiva da existência terrena vindoura, uma previsão no sentido de visão de futuro. Quando então o ser humano se liga a seu futuro corpo etérico, surge um momento de contemplação, semelhante àquele em que ele anteriormente, ao morrer, contemplou sua vida passada. Agora, porém, isso se expressa de maneira bem diferente, a saber, como uma visão antecipada do futuro, um saber antecipado. Só que a gente esquece, né? Ainda bem, né? Eu acho que se a gente não esquecesse, a gente não vinha. Assim como imediatamente depois da morte surge diante da alma, como em um panorama, a lembrança da vida passada, imediatamente antes da encarnação, há uma espécie de previsão da vida vindoura. Não se vê diante de si todos os detalhes, mas em grandes contornos, todas as circunstâncias da vida vindoura. Esse momento é de tremenda importância. Pode acontecer que pessoas que sofreram muito em vidas anteriores e passaram por momentos muito difíceis fiquem chocadas ao verem as novas circunstâncias e destinos e detenha a alma no sentido dela não se incorporar inteiramente, de modo que apenas uma parte da alma penetre no corpo. A São as retrospectiva. pessoas que não se encarnam, são as pessoas que não encarnam, né? Não, Elas encarnam, mas a vida delas, ela não aceita, assim, parece que não. é. E pode vir em forma de doença também, né? De alguma doença. Então, então, Energia, cuidado principalmente, né? que a alma não encarna direito, né? A retrospectiva pós-morte da vida terrena, semelhante a um panorama que se desenrolara durante o despojamento do corpo etérico no período de 3 dias, é caracterizada, segundo Rudolf Steiner, por uma grande paz objetiva e impessoal. A peculiaridade desse panorama consiste em que, enquanto ele for do tipo como aparece imediatamente após a morte, nele estão como que riscadas todas as vivências pelas quais a pessoa passou subjetivamente em sua passagem pelo mundo. Em nossas diferentes vivências, sempre tivemos também o sentimento de prazer e dor, de elevação ou tristeza. Nossa visão exterior sempre esteve ligada a uma vida interior. Todas as alegrias e tristezas que se prendem às imagens da vida não estão presentes nessa lembrança retrospectiva. Está-se diante desse panorama recordativo com a mesma objetividade que diante de uma pintura. Se a mesma representa uma pessoa triste, cheia de dor, olhamos objetivamente para ela. Podemos muito bem ser empáticos para com sua tristeza, no entanto, não conseguimos sentir diretamente a dor que a pessoa teve. Por outro lado, a visão antecipada da configuração da biografia terrena, que ocorre na nova passagem pela esfera lunar durante a aproximação da Terra, nas primeiras 3 semanas após a concepção,
afeta a essência anímica da pessoa que está se encarnando de maneira muito direta, imediata. Essa previsão não apresenta a distância suprapessoal fechada da retrospectiva etérica pós-morte e pode provocar abalos graves. Rudolf Steiner apontou unilateralidades constitucionais e patologias que eventualmente podem resultar dessa situação, constituindo uma permeação incompleta do corpo, associada a crises epiléticas ou a uma dificuldade no desenvolvimento mental. Por outro lado, a alma que está se encaminhando para a encarnação recebe ajuda no invólucro etérico da Terra. Como Rudolf Steiner explicou em muitos contextos, desde o mistério do Gólgota, vive nele, abre parênteses, invólucro etérico da Terra, o ser do Cristo. A alma humana encontra-o imediatamente após a morte, quando o corpo etérico se liberta, mas também pouco antes do início da sua jornada terrestre, como uma força que ajuda, apoia e conduz. A esfera lunar estende-se da Terra até a órbita do corpo lunar físico. Já na concepção, os membros constituintes mais elevados da criança estão próximos da mãe, enfatizou Rudolf Steiner em uma exposição sobre embriologia. No momento da concepção, o germe espiritual escapou da individualidade e se une ao germe físico, mas também o elemento anímico espiritual da criança, seu eu e o corpo anímico, que ainda fazem parte da esfera lunar e ainda estão livres no cosmo, não apresentam, portanto, uma grande distância espacial do germe físico humano. Mesmo assim, no primeiro evento germinativo, nos processos das primeiras semanas, eles não estão envolvidos em uma atuação que vai de dentro para fora. É verdade que esse ser humano, constituído de eu, corpo astral e corpo etérico, está na proximidade da mãe, que contém o germe humano fecundado dentro de si desde o momento da concepção, mas ele trabalha desde o exterior. Durante todo o período de 9 meses de gestação, Rudolf Steiner salientou a situação de forças a ele relacionado, embora de maneira modificada e distinta. Os membros constituintes mais elevados da criança agem sobre o germe do exterior. Eles vivem e plasmam no interior dos envoltórios do embrião e do feto, na polaridade existente no entorno interior e exterior, na relação consigo mesmo e com o mundo. Em abril de 1924, Rudolf Steiner enfatizou aos estudantes de medicina e médicos: quando consideramos o embrião físico, devemos dizer, essa parte física do embrião está de fato maravilhosamente estruturada, mas o ser humano pré-terrestre tem pouca participação nela. Em contrapartida, o ser humano pré-terrestre tem intensa participação em tudo que está em volta do embrião. O ser humano pré-terrestre vive no que é catabolizado no físico e é eliminado como córeo, âmnio e o outro esqueci, e etc. Nisso vive o ser humano pré-terrestre. Tudo bem? Continuamos? Nesse mesmo sentido, Rudolf Steiner também falou em uma exposição sobre embriologia para teólogos.
Quando olhamos para o nascimento, isto é, para o contexto do que emana da vida embrionária, ou seja, para o que ocorre entre a concepção e o nascimento real, notamos que ocorre uma inclinação daquilo que antes era anímico espiritual no ser humano em direção ao âmbito material. O elemento anímico espiritual integra o material. Trata-se certamente de um processo complicado, que mesmo a fisiologia ainda não estuda adequadamente em seu verdadeiro significado mais profundo. Eu diria que isso ocorre porque o desenvolvimento do germe é estudado apenas incompletamente. Em geral, estuda-se apenas de maneira a se começar com a célula germinativa, com a formação da célula germinativa, a formação do zigoto, enfim, segue-se a evolução desde a primeira célula germinativa, fecundada, mediante as estruturas que forma e assim por diante até o amadurecimento do embrião, do feto, que então é eliminado. Contudo, não se acompanha simultaneamente o que se desenvolve no interior do corpo materno, no córion, no âmnio, que estão ao redor do embrião e que, a seu modo, são os órgãos mais perfeitos no início do desenvolvimento embrionário. Depois, eles se tornam mais complexos e são expelidos por ocasião do nascimento do feto. Certamente, estamos lidando com uma evolução ascendente quando observamos o que se desenvolve do germe. E a involução consiste no fato de o elemento anímico espiritual dos órgãos, nos quais ele se fixara primeiro no organismo materno, isto é, no córion, no âmnio, paulatinamente vai passando para o germe embrionário em si, para o verdadeiro embrião, de modo que temos uma involução do elemento anímico espiritual no elemento material. A parte material é eliminada e então temos uma evolução subsequente do embrião. Tudo bem? Tem umas palavrinhas aqui que eu preciso procurar no dicionário que Qual é? significa. Quais são? Córneo, É, âmnio, são camadas embrionárias que estão relacionadas, acho que a gente vai chegar lá mais para frente, mas que estão relacionadas ao corpo físico, corpo etérico e corpo astral. Então, por isso que elas são importantes. A partir dessas camadas embrionárias que se formam dentro, né, durante a gestação, então, elas são elas importantes. são. Oi, Nina. Oi, eu tô aqui, mas não sei. Bom, então elas se formam, né? São camadas embrionárias que se formam e que vão ser eliminadas, né? Mas são elas que vão atrair, não sei se é essa a palavra, os nossos corpos, né? Ah, tá. Tá? Mas acho que ele vai explicar um pouquinho mais para frente. Não sei, já li faz tempo, mas acho que vai falar. Segundo Rudolf Steiner, a individualidade. Que horas nós temos, Cris? Temos? Temos. Segundo Rudolf Steiner, a individualidade, o aspecto anímico espiritual da criança, trabalha de fora, por meio dos envoltórios do embrião e do feto. Partindo deles, os membros constituintes mais elevados do ser humano gradualmente atuam no germe interior, transformando-se de acordo com Steiner no verdadeiro embrião. Eu vou ler outra vez, tá bom? Segundo Rudolf Steiner, a individualidade, o aspecto anímico espiritual da criança,
trabalha de fora por meio dos envoltórios do embrião e do feto. Então, por meio desses envoltórios, córion, amnion, a placenta, o saco vitelino, né? Porque ele põe lá, etc. Então, o aspecto anímico espiritual trabalha de fora por meio desses envoltórios. Partindo deles, os membros constituintes mais elevados do ser humano gradualmente atuam no germe interior, transformando-se, de acordo com Steiner, no verdadeiro embrião. Já em suas primeiras palestras antroposóficas, Rudolf Steiner havia apontado repetidamente para o momento a partir do qual a individualidade realmente começa a intervir no desenvolvimento físico do embrião, determinando que seria no final da terceira semana. Nesse momento, no 21º dia após a concepção, começa o batimento cardíaco embrionário da criança e, portanto, a atividade daquele órgão que, como nenhum outro, está vinculado à individualidade humana, tanto no processo de encarnação quanto da excarnação no fim da vida terrena. O coração é, de maneira muito precisa, o órgão do destino da existência humana, o primeiro sistema orgânico em funcionamento do organismo embrionário, que Aristóteles já explorara em profundidade e que estava no centro da antropologia do Novo Testamento. Por meio da ligação dos membros constituintes mais elevados do ser humano, Eliana, para. aí, não, tem uma notinha 141, essa lá no final, essa tem algo que pode ser lido, Ah, lá tá, na página 117. tá bom. Então, o aparecimento 141, né? Aqui, Isso, está falando do coração, né? isso. O aparecimento da morte acontece de modo que, no momento da morte, se desfaz, principalmente no coração, a conexão existente entre os corpos etérico e astral, de um lado, e o corpo físico, de outro. No coração ocorre uma espécie de reluzir, e então o corpo etérico, o corpo astral e o eu elevam-se por sobre a cabeça, na hora da morte, né? Tá. Continuo? Tem 10 minutinhos. Acho que dá para ler mais um pouco. Por meio da ligação dos membros constituintes mais elevados do ser humano com o germe físico, especialmente, porém do corpo etérico, ocorre, segundo Rudolf Steiner, um expressivo processo de individualização da a organização embrionária em desenvolvimento. O corpo etérico, temporal, traz em si a dimensão do destino da individualidade humana de um modo específico, a lembrança da última vida, seus erros e o que foi negligenciado, mas também os motivos e as forças de transformação, de correção compensatória. O corpo etérico, com toda a sua vitalidade, está no ser humano tal qual este chega de sua existência pré-terrena, com seu karma, e consegue acolhê-lo em si. Tudo isso, então, é transformado e introduzido nos processos estruturais e das substâncias embrionárias, transformando-as. Abre parênteses. O corpo físico somente se individualiza quando o corpo etérico o permeia. Apesar de sua ligação sucessiva com a parte física do embrião,
Mesmo após a terceira semana, os membros constituintes mais elevados dominam especialmente os envoltórios do embrião. Aqui, no entorno do corpo físico, mantém-se, durante toda a gravidez, uma organização periférica, cuja realização cósmica é ilimitada e que apenas acompanha, de maneira limitada, o trajeto para dentro das leis do mundo físico. Após a sétima semana pós-concepcional, na transição do período embrionário para o fetal, os processos de mineralização e, portanto, a primeira disposição para a posterior formação óssea não é acompanhada de maneira alguma pelo envoltório placentário e tampouco o desenvolvimento simultâneo da organização sexual de orientação polar. O entorno placentário da criança, ligado aos membros constituintes mais elevados do ser humano, relaciona-se com a realização cósmico-espiritual de sua essência e de sua origem. Mantém-se afastado das forças terrestres, ou seja, da utilização do elemento terrestre pelo ser humano. E exerce sua tarefa decisiva até o nascimento, até o momento em que a criança penetra definitivamente no espaço terrestre, quando começa a respiração independente, e ela então chega ao mundo físico. Antes de nascer, o ser humano ainda está sob a proteção das entidades situadas acima do mundo físico. Ele vive e se desenvolve no útero materno em uma esfera protegida e está sujeito a uma condução mais elevada. Após o nascimento, essa proteção não pode mais ter a mesma continuidade como foi até então, e passa, pelo menos em parte, para o espaço social dos pais, para a responsabilidade deles. Eliana, eu acho que vale a pena ler na página 118 o 148. Tá. O 148, mas a gente já chegou lá no 148? Já? Tá. O útero materno fornece o lugar onde todo o processo fica protegido das forças terrestres. Os senhores devem imaginar o útero materno como um órgão delimitador do espaço que impede a entrada das influências terrestres, reservando assim esse espaço para atuações cósmicas. Temos um espaço diretamente ligado ao cosmo, no qual se desenrolam atuações cósmicas. Lindo, né? Me lembrou as Madonas, né? Aquela. Sim, muito bom. Continuo? Acho que dá para ler mais um. Tá. A organização extraembrionária vem ao mundo com a expulsão da placenta, vindo a morrer com o nascimento terrestre da criança como cadáver da vida vivida até então, durante 9 meses. Na história da humanidade, em muitas culturas espirituais elevadas, a placenta era tratada com respeito e dignidade, e seu significado espiritual era reconhecido como proteção e ajuda, até mesmo como companheira da criança em seu trajeto para a terra e, de acordo com o Antigo Testamento, como feixe dos que vivem. Ao longo de muitos séculos, sim, milhares de anos, seu sepultamento ocorria de maneira ritualística e com dignidade pessoal, como parte essencial do ser humano e de sua origem, de sua pré-natalidade cósmica. Wolfgang Schad, que veementemente chamou a atenção para essas conexões,
descreveu uma representação egípcia feita em uma ardósia, do fim do quarto milênio, antes da transição dos tempos, na qual, durante uma procissão, a placenta mumificada do faraó era carregada diante dele como parte de suas insígnias. Se no entendimento dos centros dos mistérios do Antigo Egito, o faraó representava o deus Sol, sua placenta mumificada representava a espiritualidade da lua ou da esfera lunar, e não raramente sua tumba consistia de duas pirâmides, das quais a pequena tumba ao sul era destinada à placenta mumificada, na qual se reverenciava o espírito divino. Portanto, havia em tempos antigos um conhecimento da origem cósmica do ser humano, de sua inatalidade, que precede a real passagem para a comunidade terrestre. Acho que podemos parar aqui. E tem uma enfermeira, ou parteira, não lembro muito bem, que pega a placenta, faz uma árvore, faz uma parte artística da Ah, é? placenta. Pois é. É, é, é muita, realmente é muito majestoso, né? Tudo isso. Aí, natalidade, né? A vida no mundo espiritual, depois a entrada na vida terrestre, é de uma grandiosidade que a gente não consegue, acho que, chegar muito perto, né? A gente só respeita, mas e sabe da grandiosidade, mas daí até compreender tudo não é fácil. Fala, Maíra. E Eliana, então o córeo e o âmnio e etc., né, que ele fala, então esses órgãos, em aspas, né, que eu coloco aqui, eles são eliminados. E no caso, eles são vistos, a gente consegue vê-los ou não? Eu fiquei sem entender se eles Ah, se são. se são matéria, assim, tá em matérias ou Eu, não. eu entendo que sim, que são partes embriológicas, né? São Ali órgãos. muito do comecinho, né? Vai ser eliminado tudo isso junto com a placenta. Hum, Tá bom, obrigada. Acho que eu vou parar de